Fala galera, tudo bom? Professor Carlos aqui de Geografia. Vamos lá para mais uma aula hoje? Bom, nosso tema hoje é formação da economia global. E é impossível eu falar sobre essa economia global sem falar de globalização, mundo globalizado. Então, termos como aldeia global, mundialização, globalização, tudo isso faz parte dessa formação da economia global. Por quê? Quando eu falo economia global, eu estou me referindo a essa troca comercial, troca financeira, troca entre culturas, tudo isso em relação ao globo como um todo. Existe uma frase que eu acho muito bacana, que ela fala o seguinte: a globalização contemporânea é o processo de um longo processo de formação de uma economia de dimensões planetárias. Ou seja, o dinheiro, a globalização que pertence hoje, é um processo de uma formação contínua, que não começou agora, já tem tempo já, de um longo processo. Aí vem as grandes navegações, o colonialismo, as revoluções industriais, a revolução da informação. Tudo isso foram momentos cruciais no processo de integração entre países, regiões e lugares do mundo. Nós vemos aqui que a cada vez que essas revoluções, essa mudança aconteceu, a globalização ela ganhou mais um passo. Toda vez que ocorreu uma evolução na comunicação, no transporte, a globalização deu mais um passo. Então, é extremamente necessário você colocar lado a lado esses avanços tecnológicos juntamente com a globalização e com a economia global. Mas quando que aconteceu essa globalização? Na verdade, essa globalização ela começou lá com as grandes navegações, quando Portugal, Espanha e depois a Inglaterra se lançaram no mar para encontrar novos lugares, novas rotas comerciais, integração com o povo da Índia. Tudo isso foi fundamental para essa globalização. Sem essa integração, sem esse início, eu não poderia falar de globalização hoje. A partir do momento que Portugal e Espanha se lançam no mar, eles fazem o quê? Trocas comerciais, não só com Índia e China, mas com toda a costa africana, depois com a América. Tudo isso integrando cada região, cada lugar do planeta por um objetivo: comércio, dinheiro, capital. E com isso gerou o que? O mercantilismo. O que é o que é mercantilismo? Quem lembra? Coloca aqui agora, não olha o restante não, hein? Mercantilismo foi o período onde as nações tinham como objetivo o quê? Constituir a sua riqueza com ouro e prata. Quanto mais ouro, quanto mais prata aquela nação tinha, mais rica, mais poderosa ela era. Isso era muito importante. Por esse motivo, Portugal, Espanha, Inglaterra, França, todo mundo, todos os países imperialistas, eles eram loucos por encontrar ouro em suas colônias. A Espanha coletou muito ouro de suas colônias aqui da América. Portugal também tirou bastante ouro aqui da região do Brasil e diversas outras colônias. Porque a palavra era acumulação de ouro e prata. Nesse período também é interessante a gente perceber o quê? Que foi gerado a primeira divisão internacional do trabalho. O que é isso? Divisão internacional do trabalho, ou chamada ATID, é a forma que os países eles se relacionam. Nessa época aqui eu tinha um pacto colonial. Como assim? A colônia ela disponibilizava metais preciosos e gêneros tropicais, açúcar, canela, café e assim por diante. Vendia para a metrópole, só poderia vender para a metrópole, não importa o preço. Já a metrópole pegava esses materiais e manufaturava. Produzia produtos industriais com esses produtos, por exemplo, algodão, e transformava em pano, em linho, e depois vendia esses mesmos materiais a preços exorbitantes para a colônia. E assim era um ciclo, era um pacto. A colônia só poderia comprar e vender da metrópole. E a metrópole poderia comprar e vender de quem quisesse, mas ela poderia cobrar o valor que ela quisesse da colônia. Por quê? Porque a colônia só poderia comprar da metrópole. É interessante perceber o quê? Que também com os avanços tecnológicos foram desenvolvendo cada vez mais a tecnologia e cada vez mais a globalização. As revoluções industriais, a primeira e a segunda, foram importantíssimas para isso.
Toda vez que tinha alguma tecnologia sendo inventada, telefone, ferrovias, carros, navios, a globalização ela ganhava um passo a mais e com isso ela avançava, ela se desenvolvia. Eu gosto de falar quando o Brasil ele ganhou sua independência. Quando Dom Pedro foi lá às margens do Ipiranga e gritou: independência ou morte. E essa informação tão importante que o Brasil agora não era mais uma colônia de Portugal, começou a se alastrar pelo Brasil. Mas levou um ano para atingir todo o território nacional. Imagine só, o cara lá no norte, lá tentando, capinando, fazendo seus trabalhos diários e descobrindo que o Brasil não era mais colônia, que o rei dele era outro, que agora ele pertencia a outro reinado, a outro império, já diferente hoje em dia. Hoje em dia acontece alguma coisa do outro lado do planeta, você é notificado na hora. O seu artista favorito, acontece alguma coisa com ele e você descobre praticamente quase que instantâneo. Se bobear, você sabe mais do seu artista favorito do que o seu vizinho. Olha que loucura. Tudo isso é o quê? É o avanço da comunicação, é o avanço das formas que você precisa comprar. E é interessante observar o quê? Tudo isso ocorreu pelo avanço da comunicação, o avanço do transporte, gerando o avanço na globalização. Vamos a algumas características aqui da primeira revolução industrial. Vou dizer o seguinte, que essa primeira revolução industrial ficou caracterizada pelo quê? Substituição da mão de obra de trabalho artesanal pela manufaturada. Agora, o que antigamente as pessoas levavam, sei lá, uma semana para produzir uma muda de roupa, agora produzimos 100 em um dia. As fontes de energias também mudaram também. Se antigamente eu tinha a máquina a vapor, eu vou ter ainda mais o carvão, o petróleo, a eletricidade, tudo isso vai melhorar, agilizar o desenvolvimento. A produção em larga escala, como eu falei, se antigamente produzia uma, agora produz 100 em um dia. E isso vai aumentar não só a produção, mas também os lucros de quem está produzindo. O capital ele vai começar a girar muito mais rapidamente. Se antigamente eu poderia vender muito mal para a minha população, agora eu tenho que começar a pensar em mercados próximos a outros países. Por exemplo, um grande reflexo disso foi o fim da escravidão aqui do Brasil. A Inglaterra, interessada em acabar, ou melhor, em vender os seus produtos para os brasileiros, ela precisava que acabasse a escravidão. Então ela fez o quê? Ela começa a pressionar o governo português para finalizar e extinguir de vez essa escravidão. Para poder o quê? Vender os seus produtos manufaturados. Não só isso, a mudança ocorrida no ciclo do carvão, como a economia, a sociedade, a política, a espacialidade, as pessoas começaram a comercializar, começaram a se integrar muito mais com as outras nações. Uma revolta que acontecia na França por algum motivo, logo ganhava reflexo na Inglaterra, na Alemanha e por aí vai. Ou seja, a sociedade estava muito mais integrada por conta dessa mudança espacial que estava acontecendo primeiramente ali na Europa e depois começou a ganhar o mundo como um todo. Já a segunda revolução industrial, nós temos o desenvolvimento das antigas tecnologias e o aprimoramento dela. Eu vou falar o quê? Que essa segunda revolução industrial foi fundamental para o desenvolvimento industrial, para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento financeiro que nós conhecemos hoje. Se hoje é muito fácil você comprar pela internet, pela China, comprar na Shein, comprar, sei lá, na AliExpress, na Shopee, não importa. Tudo isso é graças ao quê? À globalização. Bom, ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Se gostou do vídeo, curta, compartilha, vai ajudar muito o canal. Que Deus abençoe vocês. Uma ótima semana. Um abraço.